Oi, meu nome é Daniel, eu sou super amigo da Raíssa, a gente teve a oportunidade de se conhecer em Belém. Eu sou cearense, eu sou de Fortaleza, Ceará, mas eu sou apaixonado pelo Pará, por Belém, e ela pediu para me gravar esse áudio contando um pouquinho do que Deus fez na minha vida essa semana. Eu sou moto Uber, trabalho como Uber, também trabalho como entregador numa pizzaria. E eu, sempre que eu saio da pizzaria, eu completo a minha renda com a Uber. Justamente porque o dinheiro que eu tiro na pizzaria, somado ao da Uber, dá uma diáriazinha de R$ 100. E é justamente o dinheiro que eu entrego à minha mãezinha. Porque essa semana ela emprestou um dinheiro para mim, eu consegui comprar um celular melhor com muito trabalho. E eu moro aqui em Fortaleza, Ceará, eu moro aqui no bairro Conjunto Ceará. E eu estava fazendo corridas um pouco mais tarde. E numa dessas corridas eu fui atraído para uma emboscada, onde o inimigo ele tentou ceifar a minha vida ali naquele momento, onde um dos ladrões estava armado e o outro me derrubou da minha moto com um chute, onde eu vim de encontrar um carro e amassou a porta do carro da mulher lá. E naquele momento eu levantei, tentaram levar minha moto e eu tive uma luta corporal com um dos bandidos, onde ele veio a introduzir a sua mão na minha garganta, através da minha boca e cortar, sangrar a minha gengiva. E Deus, ele me deu um grande livramento. E na hora que tudo isso aconteceu, eu só pensava que eu ia morrer. Eu só pensava que eu não ia resistir a tudo aquilo. Eu cheguei a cobrir o rosto na hora que ele puxou o revólver para ter uma morte. Não, não sem ver, que eu não queria ver, entendeu? O momento que ele ia disparar. Só cobri o meu rosto, pedi força a Deus naquele momento. Eu só fiz colocar minha mão contra o rosto e pedir força a Deus naquele momento. E Deus, ele não deixou eu morrer. Deus, ele não deixou eu morrer, porque naquele dia eu não imaginava que tudo isso ia acontecer comigo. E eu saí de lá, mas antes de eu sair, a população veio muita gente. Então, na hora que eu tava lá naquela luta corporal com um dos ladrões, eu gritei muito. Eu gritei muito por ajuda, mas ninguém saía. Eu gritava com toda a força do meu ser que o que estava acontecendo comigo era uma violação muito grande, porque Deus, ele não criou o homem para passar tudo isso. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá quando a Constituição ela foi criada, as pessoas que elaboraram, elas colocaram princípios no caput do artigo: vida, liberdade, segurança, propriedade. Então, naquele momento eu estava tendo os meus direitos e garantias fundamentais violados. Eu estava tendo a minha vida violada. E eu gritava muito, e ninguém vinha, ninguém vinha. E no momento que eu me atraquei com um ladrão, naquela luta corporal, e que eu gritei, e que ninguém veio, e que ele veio aferir a minha gengiva, em que eu cuspi o sangue, que eu vi o meu sangue, eu soltei. E naquele momento, toda a população ela assistia àquela violência que era feita em mim, de dentro das suas casas, mas ninguém tinha coragem de vir ajudar. Então, quando eu soltei o ladrão, todo mundo veio. Todo mundo veio ver onde eu estava. E eu simplesmente chorei. Eu chorei por ver minha moto quebrada. Eu chorei por ver o meu bem sendo levado. Então eu me levantei e segui o percurso da minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu tirei a minha roupa, a minha irmã que é enfermeira, formada pela Universidade Federal do Ceará. Ela olhou o meu corpo e viu que não existia nenhum ferimento, que os sangramentos que estavam no meu corpo não eram sangramentos para a morte. Então, a minha irmã contou que nessa semana ela teve um sonho que era uma revelação de Deus. Ela sonhou que o inimigo, ele tinha preparado uma emboscada para minha mãe. Ela tinha contado para mim, naquele momento que eu estava aqui, que ela tinha sonhado com a minha mãe entrando em uma rua
e que naquela rua ela era assaltada e ali ela gritava por socorro, e que ninguém vinha. Igual como que tinha acontecido comigo, eu não sabia desse sonho. Eu vim saber no momento que eu cheguei em casa e que ela contou que tinha se concretizado aquilo que ela tinha sonhado. Então, nesse sonho que ela teve, a minha mãe gritava muito por ajuda e ninguém vinha socorrer. E no final do sonho, vi uma voz que dizia que vinha um prejuízo financeiro muito grande sobre as nossas vidas, que foi justamente o que eu passei, justamente tudo que eu passei. Então hoje, eu, através desse áudio, eu venho agradecer a Deus. Eu sei que a Raíssa vai postar aí no canal. Eu autorizo ela a postar, a usar o áudio, para que outras pessoas possam ser impactadas pelas coisas de Deus. Porque Deus, quando Ele quer livrar a gente, Ele faz assim. Ele avisa o que vai acontecer e naquele momento Ele nos livra. Deus, eu tenho uma dívida muito grande com Jesus. Eu um dia vou chegar a Jesus, porque eu me encontro afastado da casa de Deus. Mas um dia eu sei que Deus vai me chamar. Um dia eu sei que Deus vai me levar para a presença dele de novo. Inclusive o meu Natal e o meu Ano Novo vai ser na casa de Deus. Não vai ser no mundo. Vai ser na casa de Deus, porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei mesmo ferido, em passar essas duas épocas na casa de Deus com a minha mãe. Então eu agradeço a Deus pelo livramento que Ele me deu e eu agradeço demais a amizade da Raíssa, porque ela é uma grande amiga que eu tenho. Um abraço para quem estiver ouvindo esse áudio.